Olá, pessoal! Estamos de volta com Papos e Prosas. Eu sou a Nani Siqueira e eu sempre trago conteúdos para vocês que possam enriquecer um pouco mais os conhecimentos sobre saúde física, espiritual, mental, uma saúde mais integrativa. E hoje eu trouxe uma querida e muito competente, muito talentosa, médica, ginecologista, obstetra, antroposófica, faz medicina integrativa, é a doutora Maria Fernanda Zugliani. Tudo Oi, bem, meu Nani, tudo amor? bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. Ah, muito obrigada. Muito Olha, obrigada pelo convite. você é sempre querida. Difícil tirar ela do consultório, a gente estava conversando, porque ela atende muitos partos ainda, Ainda né? muitos partos, ainda estou fazendo bastante partos, mas é uma vida corrida, né? Da gente como médica, gineco, obstetra, fazendo a parte de antroposofia e medicina integrativa, que eu tenho feito bastante agora. Você dá aula também? Não, Agora não, nem dá agora tempo, né? não dou mais, já dei, mas agora não dou mais. É, porque é muito corrido, imagino. Sempre correndo, com parto, telefonando. A vida fica um pouquinho complicada, Sim, né? sim, Mas fica é por complicada. amor, né? E ainda sou mãe de 3 filhos, Ixi. então a vida, a gente começa a organizar a casa, o trabalho, mas sempre a gente dá um jeito. É isso mesmo. E eu estava vendo um pouquinho sobre. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa Ah, o que é a medicina antroposófica, o que ela cuida, como que é isso? então, a medicina antroposófica é uma medicina que, a antropos quer dizer homem, e sofia quer dizer estudo, então é um estudo do homem como um todo. Entendi. A medicina antroposófica, ela, além de tratar o paciente, ela ajuda a prevenir a doença. Ah, Entendeu? muito bacana isso. Então, na medicina antroposófica, você tem 3 sistemas, que é o neurosensorial, que é a parte da cabeça, o sistema rítmico e o metabólico, que são os nossos órgãos. E a gente tem que fazer com que esses 3 sistemas do corpo fiquem em harmonia. Então, a Entendi. gente passa uma lemniscata no corpo da paciente, assim, mais ou menos, quando o paciente está no seu consultório, você faz, é uma consulta demorada, de 1 hora e meia, porque você tem que saber os planetas do paciente, você tem que saber toda a vida dele. Existe uma coisa na antroposofia, uma coisa, né? Um estudo na antroposofia que chama biografia humana. Então, quando o paciente vem no seu consultório, a primeira consulta, principalmente, você vê a vida dele de 0 a 7, de 7 a Ah, 14. entendi. Isso são os planetas, Não, os anos, a os anos. idade. Então, Tá. de 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos, de 14 a 21 São anos, ciclos. e assim vão, ciclos de 7 em 7 anos. Então, você vê como é que foi a infância desse paciente, como foi a adolescência, como foi a fase adulta, se ele passou certo as fases da vida dele, entendeu? Então, assim, depois que você faz essa biografia, você vai ver os planetas do paciente. Que planeta ele é, conforme mais ou menos a personalidade dele, entendeu? Que Então, uma interessante. pessoa que é do planeta, por exemplo, Saturno, né, que é um planeta distante, que está lá no final do nosso sistema solar, ele é um planeta lento, lerdo, Ah, onde a então eu não pessoa sou Saturno. pensa muito, não. Onde a pessoa pensa muito, onde a pessoa é mais lerda, é mais devagar, é uma pessoa que está sempre ligada ao passado, entendeu? Que interessante. E então, assim, então, são vários planetas. A Lua, Mercuriano. Já, a gente já fala o Mercúrio, que é aquele que levava, né? Mensagens de um para o outro, que é aquele homem com um pezinho, né? Com uma asinha no pé. Então, o Mercúrio é aquele cara que está sempre em todos os lugares. Você tem muito de Mercúrio. Você sabe que eu sou geminiana É. e o planeta que rege é É o Mercúrio. Mercúrio. Então, Mercúrio é um planeta em que ele está muito ligado à comunicação, Sim. está muito ligado com as pessoas. Então, ele é completamente diferente de uma pessoa que é saturnina. Mas não tem nada a ver com signo, com nada. Nada, não tem nada a ver com signo. Mas que de uma certa forma até que bate, É que né? Rudolf Steiner, que criou a antroposofia lá em Dorna, na Suíça, né? Ele foi mostrando para gente os planetas e como é a personalidade de cada pessoa e como ela se adequa a cada planeta. Então você pode ter, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de se arrumar, então tem muito a ver com Vênus, entendeu? Então Pode tem, ter característica de dois sim, planetas? 2 ou 3 até.
tá? De 2 ou 3 planetas. A pessoa que é de Lua, ela gosta de arrumar a casa, ela gosta de cozinhar, ela gosta de organização do lar, ela gosta Eu não sou de Lua, várias gente. coisas. Então a gente fala o homem-lua, né? O homem-lua é aquele homem que gosta de cozinhar, de cuidar da casa, de cuidar. Rodrigo Hilbert. Isso mesmo. Então, assim, você vai vendo a personalidade. É isso que eu ia te perguntar. Para a gente descobrir quais são os meus planetas, eu preciso fazer uma consulta e por uma característica, de repente, que eu Sim. preencha, que eu Que eu requisitos. fico lá 1h30 conversando com você. E aí Aí eu já você vou vendo a sua enquadra. personalidade, já vou vendo qual planeta você pertence, como foi a sua biografia, que é muito importante. Como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como eu já falei. E dentro desses planetas que tem Lua, Mercúrio, Vênus, tá? Marte, aquela pessoa que bate na mesa, que resolve tudo. Geralmente, os marcianos, os que têm a personalidade de Marte, são grandes pessoas que sempre estão em chefia de lugares, que sempre estão chefiando, são pessoas que têm mais condições de organizar a vida dos outros. Eu sei o que é melhor para você. Então, o marciano é isso. E dentro de cada planeta, a gente tem um metal. Por exemplo, o planeta Lua, o metal é a prata, tá? Planeta Mercúrio, o metal é Mercúrio. Planeta Saturno, é chumbo. Então, E usa medicamentos com esses sim, elementos? sim. Aí se eu vejo que a pessoa... Tá ela com falta disso. tá com falta disso, a gente vai dar um remédio, que os remédios da antroposofia, os medicamentos da antroposofia, eles mexem muito com metais e plantas, tá? E alguns minerais. Certo. Então, geralmente, eles são feitos de 2 ou 3 elementos, tá? Eles têm uma batida, a pessoa que prepara faz uma batida igual a lemniscata, e também, e são várias batidas para você preparar, né? Um remédio, ele é feito de várias batidas como em forma de lemniscata, tá? Então, esses remédios são preparados, você fala, bom, essa pessoa, ela tem um planeta que é difícil, que ela precisa de mais, por exemplo, quem é muito Mercúrio, quem é muito Lua, precisa de um pouco de chumbo na vida dele. Para dar uma Para acalmada. dar uma acalmada, para dar um pé no chão, entendeu? E é assim que você trata o paciente. Com vários fatores e, claro, sempre levando em conta a biografia do paciente. Entendi. Né? E também tem os temperamentos, né? Então, os temperamentos do paciente também são importantes. E depois, um dia, eu vou vir aqui falar com você só sobre os temperamentos, Olha que bacana. tá? Que é muito bom. É por isso que a mulherada é doida pela doutora Maria Fernanda. Porque é verdade. Porque ela cuida de você de uma forma completa. Quando a gente vai lá, ela... Eu acabei fazendo a É isso que eu antroposofia ia falar. para cuidar de pacientes que não podem tratar com medicamentos alopáticos, né? Então, Sim. isso me interessou muito, porque tem muitas pacientes que não podem usar alopatia. Por diversas doenças, por ter tido um câncer, e pacientes grávidas. Eu acabei usando a antroposofia para tratar muito as minhas pacientes gestantes. Entendi. E a antroposofia é uma coisa, a homeopatia é outra. Sim, são coisas diferentes. As batidas para preparação do remédio são diferentes. Batidas mesmo, batida. Tá lá Batidas. preparando, Lá batendo. preparando, mas imagina A forma como se faz. A forma como se faz, né? Porque isso tem uma vibração? Muita vibração. E eu ouvi falar, não sei se é ignorância, mas vou perguntar, que a antroposofia, ela acredita que existe uma coisa meio que espiritual. Não sei como explicar isso, vai. Sim. Você que é O Rudolf doutora... Steiner acredita muito na vida espiritual, e a gente acredita muito na vida espiritual, na morte, na reencarnação, entendeu? Então, é uma medicina espiritualizada. É maravilhoso. É maravilhosa. Porque uma é tudo medicina aquilo que eu espiritualizada. acredito, que sempre falo. Dessa forma integral de ter o equilíbrio entre o corpo, a mente e o a espírito, alma, né? e o espírito. Por isso que sempre procuro trazer pessoas para falar algo que possa acrescentar. Às vezes trago pessoas para falar histórias de vida para que aquela pessoa que está em casa possa se inspirar. Sim, isso é muito... Olha, então, é bacana muito importante. isso, não é? Um dia falar sobre histórias de vida também. Eu já trouxe algumas pessoas que contaram a história, porque
quem tá lá do outro lado, às vezes pensa, olha, que bacana, ela tá ali, ela é uma médica, ela é conceituada, o consultório dela tá lotado, mas como você chegou até aí? Qual foi a sua caminhada, né? Foi difícil. Então, tá Foi vendo? difícil. Tem tudo isso, não é... As Foi coisas bem- não caem do céu. Foi bem difícil, mas desde criança, eu desde 7, 8 anos de idade, quando eu comecei a passar da primeira para a segunda infância, isso na antroposofia, eu já resolvi que eu queria ser médica. Você sabe que eu queria ser médica também? Mas você é maravilhosa. Eu queria, mas eu não tinha condições financeiras e era... E é muito tempo, a gente tem que estudar muito. Isso. Muito, Não, mas muito, não era isso, muito. porque eu gosto de estudar. Eu adoro estudar. É. Né? Mas aí eu falei, acho que eu não vou conseguir. Aí Foi fazer coisas melhores, talvez, hein? Né? Eu gosto também, tanto quanto, né? Do jornalismo, eu gosto bastante de me comunicar. Isso, é uma mercuriana aí. Não sou? Então, e aí você, da segunda infância, já sabia que queria. Já nasce com esse dom, né? Eu acho que eu já vim de outra encarnação, nascendo, já sabendo o que eu queria fazer. Foi muito engraçado. A minha mãe falava que eu fazia parte dos cachorrinhos em casa. Olha que bacana. Entendeu? Então, às vezes tinha uns cachorrinhos para nascer lá. Quando eles viam, mas isso com 4, 5 anos, fazendo parto do cachorrinho, do gatinho. Que você foi uma parteira na vida passada. Era parteira da casa. Então, e aí, muito engraçado também, que quando eu comecei a fazer a faculdade de medicina, no 3º ano, eu resolvi que eu queria cuidar de mulheres. De mulheres. Eu gostei da vida das mulheres, eu queria cuidar da saúde das mulheres, do bem-estar das mulheres. E foi no 3º ano da faculdade. Isso nós temos 6 anos de faculdade. Sim. E às vezes a gente chega até o 5º, 6º ano sem saber o que você vai fazer. Eu já sabia, eu queria cuidar de mulheres. Foi difícil para você se formar? Foi muito difícil, porque meus pais tinham pouca... A parte financeira, meu pai era professor, a minha mãe era professora. Então, assim, eu tinha que estudar para conseguir ter uma faculdade boa e conseguir fazer essa faculdade sem onerar os meus pais. Olha. Então, foi muito difícil. E com 18 anos, 19 anos, eu perdi a minha mãe. Ela faleceu. Então, teve um baque, assim, na minha vida, né? E aí eu falava assim... E ela faleceu de aneurisma cerebral. Então, eu falava, meu Deus, para que eu estou fazendo medicina? Né? Eu estava, acho que no 1º, 2º ano de medicina, 1º ano. Acho que foi com 19 para 20 anos. E se não conseguiram curar minha mãe, que ela faleceu e foi de conversei com ela hoje, no outro dia ela já tinha falecido. Então foi muito difícil. Então eu tive que superar isso, tá? E dentro da faculdade, voltar a estudar, porque eu parei um tempo, uns 2 meses, porque eu fiquei muito... Foi um choque. Sim. Depois eu voltei, consegui passar de ano e deu tudo certo. Ai, que bom. Né? Então, e você está no seu caminho certo, Estamos né? aqui. Está na sua missão correta. Estamos aqui. E a medicina integrativa, né? O que... Então, a medicina... primeiro eu fiz ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz antroposofia, que antroposofia, eu já sou médica antroposófica, comecei em 2010, né? Há 13 anos. E depois eu me interessei muito pela medicina integrativa, porque eu comecei a ver que a gente precisava tratar do paciente também de uma maneira geral. Como a antroposofia trata de uma maneira geral, você também usa a medicina integrativa. É completamente diferente. A medicina integrativa, você cuida do ser humano com adaptógenos, você dá medicamentos, não são medicamentos. Então, você dá, por exemplo, um cálcio que está faltando, um potássio que está faltando, um selênio que está faltando. Você já vai olhando o que está faltando no corpo desse paciente, como um todo, e você repõe. E eu comecei a me interessar pela medicina integrativa quando eu comecei a sentir sintomas de menopausa, de climatério, que o climatério é o período que antecede a menopausa. E eu falei, não, eu não quero tratar essa paciente com hormônios sem ser os hormônios sintéticos. Os hormônios sintéticos são hormônios que não é que eles fazem mal, mas não se usa mais hoje em dia. E eu comecei a estudar a medicina integrativa como uma maneira de cuidar da mulher como um todo. Então, na medicina integrativa, você estuda os vários órgãos, as várias glândulas da mulher, para explicar melhor. Então, a gente tem a glândula hipófise, a pineal, a tireoide, a glândula suprarrenal, o pâncreas e os ovários.
Então, a gente cuida de todas essas glândulas São do corpo da paciente. Então, a gente cuida de glândula por glândula e vai repondo o que está faltando no organismo dessa paciente. Então, a medicina integrativa é diferente, bem diferente da medicina antroposófica, mas no meu consultório eu uno as duas. Faço um mix de medicina integrativa e medicina antroposófica. Você sabe que pode não ter a ver, mas assim, no fundo tem a ver, né? Porque na astrologia os períodos são de 7 anos. Sim. Na espiritualidade, os 7 anos também são ciclos, né? Sim. O 7 é um número espiritual muito forte. O 7 na numerologia. Espiritual. Na numerologia, né? De 7 anos. Então, é interessante como tudo se acaba, encaixa. Exatamente. Tudo acaba sendo a mesma coisa, né? Tudo se encaixa. E na antroposofia, essa parte da biografia, depois um dia eu posso trazer uma biografia aqui, a gente discutir essa biografia Sim. de um paciente. Então, a gente já pega, por exemplo, uma pessoa famosa Sim. e começa a fazer a biografia dela desde que ela nasceu. Aí você tem que entrar a fundo na vida desse paciente. Certo. E aí você vai vendo tudo que foi acontecendo e o porquê foi acontecendo. E na biografia existe uma coisa chamada espelhamento. Às vezes o que acontece no final da sua vida aconteceu no começo, tá? E dentro da própria biografia a gente tem uma curva, tá? Que é 0 a 7, 7 a 14, e aí a curva do meio, tá? É importante eu conversar, falar para vocês também, para você, que 33 anos é a idade crística. Exatamente. É a idade de Cristo. E que a gente leva muito em conta. Às vezes, a partir dos 33 anos, a pessoa consegue, que não sabe o que ela quer da vida, não sabe se ela quer casar, se ela não quer casar, se ela quer um parceiro ou uma parceira, ela não sabe a que profissão ela tem. Geralmente, a partir dos 33 anos, ela resolve a vida dela. Se o amadurecimento. É uma fase, a partir daí, o amadurecimento, que é a curva do amadurecimento, e que depois, ou essa pessoa vai ficar muito aterrizada, ela vai ficar uma pessoa que só pensa em coisas materiais, ou ela vai para a espiritualidade também. Então, ela começa, depois dos 45, 50 anos, essa curva começa a ascender e começa a ficar mais espiritualizada. E isso eu converso muito com as minhas pacientes. Eu tenho duas questões aí que eu vou abrir parênteses. Primeiro, o amadurecimento eu sei que você cuida de mulheres, mas estudou essas medicinas, né? O amadurecimento das mulheres é diferente do tempo dos homens ou nesse caso não? É diferente, é diferente. A mulher, geralmente, pela própria parte dela ginecológica, quando ela tem a primeira menstruação, então uma menina que tem a menarca, que é a primeira menstruação, a partir dessa menarca, os hormônios começam a atuar muito mais rápido. E a mulher vira uma menina, vira uma mulher. E ela tem pensamentos mais sérios, ela tem... E você pega um menino de 14, 15 anos, um moleque de 12, 13 anos, e é completamente diferente. Ele não tem o amadurecimento do que uma paciente que já teve a primeira menarca, a primeira menstruação. Então, os hormônios, o estrogênio, a progesterona, até a testosterona, começam a atuar no corpo dessa menina e ela tem um amadurecimento muito maior. Entendi. E aí também eu acho, isso não é querer falar, que mulheres são um pouco mais centradas. Entendeu? Essa parte de centrar, de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Eu lido com mulheres o dia inteiro. Sim. Então, a mulher, ela consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Ela consegue ter 10 pensamentos ao mesmo tempo. Entendeu? O homem, se você der dois... o homem, não os homens não nos ouçam aqui, não estamos desprezando, mas o homem consegue pensar numa coisa, isso é naquilo, cientificamente comprovado, né? Não é é questão nem de machismo, feminismo, nada disso. E aí disso. o que acontece? Uma menina de 12, 13 anos que menstruou, teve a primeira menarca, ela vai ser muito mais amadurecida. É verdade. Uma outra coisa, um outro parêntese que eu peguei aí da sua fala. Você fala sobre a espiritualidade que você conversa com as suas pacientes. Então, no seu modo de ver, claro, é importante que essa pessoa tenha uma fé independente de religião, tá, gente? Sim. Eu tô falando de medicina agora no momento de estudo. Olha, são 3 coisas que eu falo para as minhas pacientes. Elas têm que ter uma espiritualidade, acreditar em alguma coisa. Essa parte é muito importante para ter fé. Sim. É importante, principalmente porque eu pego
muitas pacientes doentes, Sim. tá? Com doenças tipo câncer, Sim. outros tipos de doenças, grávidas, que são gestações de Risco. alto risco, entendeu? Então, o importante sempre é ter uma espiritualidade, você acreditar em alguma coisa, não importa que religião e como seja. A segunda coisa, a paciente tem que mudar a qualidade de vida dela. Ela tem que começar a fazer mais exercícios, porque o exercício ele melhora a depressão, a ansiedade, ele melhora. Eu falo, você tem que pensar. Eu lido muito com pacientes no climatério e na menopausa. Agora, na parte de medicina integrativa. Então, eu sempre falo, você tem que ter uma espiritualidade, tá? Você tem que fazer exercícios e você tem que mudar a sua qualidade de vida no modo de alimentação. Se você se alimentar bem, se você fizer exercícios, não precisa ir numa academia. A paciente pode fazer uma caminhada, ela tem que ter uma rotina na vida dela. Sim. Na antroposofia, a gente fala que a paciente tem que ter ritmo. Sim. Tá? Então, ele tem que ter um ritmo. É uma disciplina, né? É uma disciplina. Se a pessoa tiver um ritmo, se a pessoa cuidar do corpo e cuidar da alma, da espiritualidade, é uma pessoa que vai estar bem com ela mesma e vai poder ajudar as outras pessoas. Você percebe no seu consultório que aquelas pessoas que são bastante pessimistas atrapalha na cura, no tratamento? Atrapalha muito, atrapalha muito. Tem pacientes que chegam no meu consultório, vêm com um monte de exames e falam, doutora, você é a 5ª médica que eu estou procurando, eu preciso que você resolva o meu problema. Aí a gente usa muito a espiritualidade, eu uso muito a espiritualidade da parte e a empatia também, Sim. porque na medicina antroposófica você aprende a ter empatia com o ser humano. A consulta já é demorada, você escuta a vida do paciente inteiro. Então essa paciente é uma paciente que ela vai sentar na minha frente, eu vou ver por que ela está assim. E muitas vezes não é nem aquela doença, né? Não, a doença, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, muito importante. Quando o médico olha no olho do paciente, 50% da cura já está feita. Sim. Quando o médico se intera do problema do paciente com o coração e com a alma, 100% você consegue que esse paciente melhore. Você sabe que você está falando sobre isso e o pessoal que assiste o Papos e Prosas sabe que eu sou sacerdotisa de Umbanda, né? E lá na minha casa eu procuro usar essa mesma filosofia. As pessoas precisam se olhar. Sim. Às vezes, tem os outros médicos que falam, às vezes, ninguém aqui é Deus, ninguém tem a cura ou a resposta para tudo. Mas você pode ter essa empatia, você pode abraçar esta pessoa, você pode... Porque quem se cura na realidade, quem tem esse poder é só a pessoa que está doente. Sim. Porque no caso da espiritualidade, ela vai melhorar a fé dela, a crença dela. No caso físico, ela precisa se exercitar, ela precisa querer, ela precisa. Somos instrumentos facilitadores para que ela consiga atingir isso, seja na espiritualidade, seja na parte da medicina. Então, a gente sempre usa na antroposofia o pensar, o sentir e o querer. Então, você pensa, você sente e você faz. Então, é importante a ação, entendeu? Então, é importante você querer melhorar. Às vezes o paciente ele não quer melhorar, Sim. ele quer ficar... É porque ele gosta de se vitimizar, né? Mas aí é importante, o médico ele tem que apoiar. Sim. Nessa hora o médico apoia e ajuda esse paciente a melhorar. A enxergar que pode haver um caminho melhor muito melhor. Esse, exatamente. Mais leve, né? Muito mais leve. Deixar que a caminhada seja uma caminhada leve. Porque Exatamente. não é fácil... A caminhada nossa é difícil. De todos. Né? A vida, viver não é fácil. Não. Rudolf Steiner já falava isso. Sim. Né? Então, você tem que deixar a sua caminhada mais leve. Exatamente. E aí, eu ajudo na parte física, mas é muito importante essa empatia com o paciente e ajudar nessa parte espiritual do paciente e na parte também emocional do paciente. Já aconteceu algum caso, assim, que você se recorde, assim, que você fala, nossa, a pessoa chegou... totalmente transtornada, sem crença, sem nada, e ela mudou e percebeu que essa mudança foi algo muito positivo? Muito, muito. Tem uma paciente que, inclusive, eu encaminhei para uma amiga minha, que
que ela é psicóloga. Certo. Eu falei, olha, tô te encaminhando para você, porque eu preciso que uma pessoa me ajude, Uma ajuda, porque eu né? não vou dar conta sozinha. Certo. E outro dia a gente se encontrou, eu com essa psicóloga, e eu falei para ela me contou da paciente, eu também contei, falei, conseguimos. Isso é lindo, né? Conseguimos que essa paciente melhorasse Exato. da parte física e espiritual e também ajudando nessa parte psicológica. Porque às vezes ela traz traumas de infância, de adolescência, que a gente, como médico, pode ajudar. A gente ajuda muito. Mas o psicólogo, de estar toda semana encontrando com essa paciente e fazendo essa parte de psicoterapia, ajuda demais. Nossa, que interessante. É, então... É isso, né? A pessoa precisa querer, porque ela que existe. precisa querer Exatamente. se curar. O médico está ali para curar. Às vezes ele não consegue, mas ele consegue apoiar esse paciente. Exatamente. Ele consegue apoiar. Às vezes ele não consegue dar cura para o paciente. Vários pacientes com câncer ou com doenças muito graves, a gente não consegue curar. Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Amenizar a dor. Coisa do paliativo. Dor, né? Cuidados paliativos. E fazer com que esse paciente enxergue que existe uma vida mais para frente. Tem um livro que eu queria me lembrar. Não vou me lembrar o nome agora. Que era uma médica, eu acho que ela é do Sírio-Libanês. E ela fala sobre... Ela é uma médica de... Paliativos. Eu já vi até uma entrevista dela. Ela é maravilhosa. Ela cuida de pacientes terminais. Exatamente. Eu tenho esse livro. Tem. Ela cuida de pacientes terminais. A gente podia até pedir um dia, né, pra gente fazer uma entrevista com ela, você e ela aqui, né? Vamos. Eu acho que a gente... acho que é importantíssimo. Eu vou procurar, porque eu já levei ela lá na TV Gazeta. E eu vou procurar e vou te trazer, e ela também, para ela contar essas experiências. Sim. Eu lembro que ela falou em algumas coisas, por exemplo, que no estado terminal, ninguém se lembra, eu deveria ter comprado o iate e tal, eu deveria ter... trocado de carro ou comprado a marca tal. E sim, deveria ter perdoado o meu irmão. Sim. Eu deveria ter ficado mais tempo com a minha família. Sim. Então... Eu deveria ter aproveitado os bons momentos da vida, os simples momentos. Sim. Outro dia eu coloquei no meu Instagram um pôr do sol. E você apreciar um pôr do sol, você apreciar o mar. Você estar com a sua família, você estar com os amigos que são importantes, você estar com as pessoas que você gosta. Isso é muito importante. Isso aumenta a qualidade de vida. Não adianta você ver a pessoa que tem muito dinheiro deitada numa cama. Infeliz. Entendeu? Então, assim, e essa pessoa sendo cuidada por uma pessoa que sacrificou a vida dela inteira para estar lá, assim, não tô falando, eu tô falando desde da enfermeira, desde o médico, desde as pessoas que cuidam da higiene do hospital. Uma pessoa que está deitada num leito de dor, num leito terminal, é uma pessoa que todos cuidam delas. Ela tem que ter um cuidado paliativo de todos. E ali estão pessoas de todos os tipos. Pessoas que lutaram pela vida, pessoas que conseguiram a vida mais fácil, e essa pessoa está sendo cuidada por elas. Então não adianta você ter um iate, não adianta você ter uma vida cheia de riquezas, se a sua parte espiritual não está boa. A pessoa não consegue manter, né? Não. A felicidade. Não. O dinheiro, lógico, ele facilita, ele traz coisas, conforto, né? Conforto material. Mas ele não traz a paz de espírito para você deitar sua cabecinha no travesseiro e sentir aquela leveza. Porque o amor, porque a felicidade é leve. Sim. Você pode estar sentado com uma amiga tomando um café, né? Amigos. Uma reunião de amigos, isso. A gente dando risada, conversando. Ali está soltando tanto hormônio de felicidade, né? É ocitocina. Que é o hormônio do amor. A ocitocina, que a mulher quando está grávida tem muito. E às vezes pacientes que também chegam. Então, a ocitocina é um hormônio muito usado na medicina integrativa. A gente dá ocitocina para o paciente. A pessoa que está infeliz. Para a pessoa que está infeliz, a pessoa que tem pouca libido, baixa libido. Então, a ocitocina é um adaptógeno que a gente usa muito, porque é um hormônio que está em falta naquela paciente. Entendi. Então, é o hormônio do amor. Então, a gente usa muito sublingual, em comprimidos. E pacientes que estão amamentando, tem baixa de amamentação, a gente dá ocitocina também. Tem uma dificuldade maior de amamentar. Você acaba olhando, eu acho isso interessante, porque você acaba olhando o ser humano como um todo. Sim. Porque o ser humano é um todo. É um todo.
Você tem que E às tratar ele vezes como a um todo. pessoa tá com uma dor lá no útero, tô falando grosseiramente porque eu não sou médica, mas o problema dela não tá ali. Então, você tem que escutar a dor Isso. dessa paciente e ver da onde vem essa dor, você enxergar da onde vem essa dor, e a partir daí você traça os seus cuidados, tanto cuidados físicos, como cuidados espirituais e também psicológicos. Sim. Mas primeiro, o que eu falo, você tem que olhar para esse paciente, escutar o que esse paciente tem e ver a dor da mulher. Eu falo, eu cuido de mulheres, eu sempre falo, eu preciso ver a sua dor. Eu preciso ver de onde está vindo essa dor para eu poder te curar. Eu sou grande admiradora do seu trabalho, na realidade, de você como pessoa, justamente por isso. Porque, assim, nesse momento, né, você vê muitas pessoas que não têm esse amor. A Então, assim, medicina tem que ter você amor. está exatamente cumprindo a sua missão. Porque, assim, ser missionário, você não precisa ser Gandhi, Não. você não precisa ser Buda. Cada um de nós temos as nossas missões diárias, as nossas missões de vida. Às vezes a sua missão é estar no jornalismo, você se comunica bem, você vai levar notícias, ser médico, é olhar para esse paciente com amor. Tudo isso é amor. Tudo isso é amor. O amor, eu falo que o mundo, outro dia eu falei, o que tem de melhor na vida que não seja o amor. Não Com amor existe. você cura tudo. Sim. Você cura um amor de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, de irmãos. Tem que ter amor. Você sabe, falando em termos de espiritualidade, quando uma mãe desencarna ou um filho, a única coisa que conecta esses espíritos é o amor. Amor. Né? É o amor, é a hora que ele consegue sentir essa energia de quando é permitido que ele chegue perto de um filho ou de uma filha ou de... Então, assim, é importante tudo que se for fazer na vida que tem amor. Também tenho um outro lema, você vai varrer a rua, seja o melhor varredor de rua, sempre tem alguém olhando. Sempre seja o melhor no que você estiver fazendo. Exatamente. É muito importante. Vai arrumar sua casa? Arrume com amor. Arrume a com energia amor. muda, a vibração muda. Eu tenho uma loja, você já foi lá, que é de artigos religiosos e ela... E é de todos Por sinal, os maravilhosa. É linda, maravilhosa. né? Dona Padilha. É Dona Padilha. E ela ficou, assim, muito linda. Sabe que a gente ganhou 5 pontos no... Eu fui olhar o Google esses dias, tá lá, com 5 estrelinhas. Eu falei, que graça. Que bacana. Que é o público que dá a nota. Mas essa nota não é só pela beleza física, porque é bonita mesmo, né? Mas tem o pessoal uma parte fala espiritual. Que é a boutique do santo, mas existe a parte católica, a parte esotérica, os orientais e tal. Mas não é isso que eu quero falar. Você sabe que outro dia eu tava lá, sozinha. E eu olho aquilo tudo, porque assim, minha vida também foi construída com muito suor, né? E muito trabalho, e até hoje a gente trabalha muito, tanto eu quanto você, né? Então, eu tava arrumando, mas cada peça que eu pegava, eu falava assim, isso aqui tem... Eu olhava com amor para aquilo. Cada imagem, quando eu vou comprar, eu olho e falo como se fosse para mim. Então, assim, é diferente, não estou falando, pode existir outras lojas assim, mas é diferente quando a pessoa pegar aquela imagem, ela vai estar imantada com o melhor. Sim. Então as pessoas entram lá e falam, nossa, eu me sinto bem, porque realmente ali tem amor. Sim. Sabe? Foi assim, feito com muito amor. Eu acompanhei você fazendo a loja, montando a loja, foi feito com tudo com muito amor. Com muito amor. Então, assim, o que você for fazer na vida, coloca amor, porque esse é o diferencial. Essa luz, essa estrela, ninguém tira de você. Não tira de mim, não tira da doutora Maria Fernanda. Porque cada um tem a sua estrela. Sim. E é bobagem. Quando eu falo para vocês que eu trago uma história inspiradora, pessoas inspiradoras, para mim você é uma pessoa inspiradora, é para que as pessoas que estão em casa, que elas também possam se inspirar a ser melhor dentro do universo dela. Sim. Porque é burrice querer invejar o caminho do outro. Sim. Porque cada um tem uma história. Cada um tem uma história, cada um tem uma estrada. Vida. Então, assim, você tem que pegar os seus talentos e multiplicar. Eu falo para as minhas pacientes, você tem a sua missão de vida. Isso. E você já está fazendo. Se você não está tendo essa missão de vida, você tem que descobrir. Descubra a sua missão de vida, que daí você vai se sentir muito melhor. Eu também falo a mesma coisa. Olha que barato. Eu falo isso quando eu faço as palestras. Muitas pessoas estão infelizes porque elas não estão na missão de vida delas. Sim. Pode ser na profissão, pode ser na sexualidade.
Hoje em dia tá um pouco melhor. Sim. Mas antigamente o pessoal brincava até aquele termo, tá lá dentro do armário. Ou seja, a pessoa não conseguia se assumir, então ela não era feliz, porque ela não estava, na verdade, Hoje em dia tá de bem vida. melhor, tá Está muito bem melhor, né? tá muito melhor. Mas existe isso na sexualidade, no trabalho, no casamento. Quantas pessoas estão infelizes? E não tem coragem. E não tem coragem de separar. Eu também, essa parte com as minhas pacientes, o ginecologista e obstetra é engraçado porque ele sabe tudo da vida da paciente e a paciente chega e conta também. Sim. Então eu acabo até dando uns palpitezinhos, entendeu? Olha, veja se a sua vida tá boa, veja se você não pode melhorar fazendo isso. A minha secretária brinca comigo que eu fico 1 hora e meia na consulta, mas você precisa fazer isso para cuidar do seu paciente. O pessoal também fala comigo isso. Mas você fala demais. Fala, eu gosto de gente. É o nosso lado mercurial. Não é? Nosso lado mercurial. Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de falar, eu tô aqui. E eu brinco lá na casa, na tenda da Mãe Benedita de Angola, que é o terreiro de Umbanda. E eu falo para os filhos, eu falo, olha, você pode não ter nada, mas você pode dar um sorriso, você pode dar um abraço. As pessoas chegam aqui e eu desejo isso, toda abertura de gira, que você saia daqui muito melhor do que quando aqui chegou. É isso. Né? Nós somos seres transformadores, nós somos seres dotados de luz. E assim, filhos de Deus, deusinhos são. E cada um na sua missão, cada um fazendo o melhor que pode, né? E me fala uma coisa, a antroposofia pode ser tratada desde bebê? Sim. Existem médicos antroposóficos pediatras. E tem muitas... na Alemanha, a antroposofia é uma medicina que é muito mais na Europa do que aqui no Brasil. Ela foi trazida pela doutora Gudrun aqui para o Brasil. Certo. Que essa doutora Gudrun agora faleceu há pouco tempo. E ela escreveu vários livros, mas tem um livro dela que eu adoro, que é Tomar a Vida com as Próprias Mãos. Ai, que lindo. Esse livro é maravilhoso. Se alguém quiser comprar, ler, porque é um livro maravilhoso. Não é só para médicos? Não é só para médicos, é para todo mundo. Vou comprar. Tomar a vida com as próprias mãos. Vou anotar, tomar a vida com... Porque realmente você tem que ter a rédea da sua vida. Sim. Quando você deixa a sua vida, a sua felicidade na mão do outro, ele faz o que ele acha, o que ele entende, o que ele acha que é melhor para você. E nem sempre o que o outro acha que é melhor para você é o melhor para você. Então, aqui no Brasil tem muitos médicos pediatras antroposóficos e na Alemanha, na Europa, tem hospitais antroposóficos lá. Que lindo, deve ser maravilhosos. Então, tem mães que só tratam os filhos. Como tem mãe que trata o filho só com homeopatia, tem mães que só tratam os filhos com antroposofia. A homeopatia, ela é parecida com a alopatia, só que os medicamentos são... Não, a homeopatia também são plantas, né? E minerais. Certo. Tá? Acho que não se usa, talvez se use bastante metais também, mas também... Não faz esse mapeamento. Faz esse mapeamento. O que eu gosto muito da homeopatia, eu não trabalho com homeopatia, mas eu tratei meus filhos com homeopatia quando eram crianças, eu não conhecia a medicina antroposófica ainda, hoje em dia eu trato todo mundo lá em casa com antroposofia, e o que eu gosto muito é que você não dá remédios alopáticos. Então, você trata muito com plantas, metais, flores, até flores você pode usar, entendeu? Então, você consegue dar por exemplo, porque na antroposofia a gente trata o paciente como um todo e antes de acontecer a doença. Olha que bacana. Então, é importante Faz um mapeamento, inclusive, da família? Tudo. Da genética, né? Da parte da família. É importante, por isso que é importante eu fazer essa biografia do paciente. Muito bacana. E se o pessoal quiser entrar em contato, quiser marcar consulta, como que o pessoal te acha? Pode pegar, fica à vontade. Pegar aqui que eu... Enquanto ela está procurando ali, pessoal, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, sugestão, entra lá no Instagram, Papos e Prosas Cast, e também na @loja.donapadilha, eu respondo todos vocês. O telefone para contato é 11 9 14 34 41 63. E o da doutora Fernanda? Então, meu Instagram é @doutora Maria Fernanda M. Zugliani. Tá certo. Então, doutora Maria Fernanda M. Zugliani. E o telefone para ligar no consultório é 11 93234 6196. Tá? Perfeito. E também tem um telefone fixo, né? Que é 11 5571 7592. Tá certo.
Foi um prazer imenso, viu? Eu adorei também. Não Foi é gostoso? Passou rápido, Viu? foi ótimo. Eu falei para você. E foi um papo maravilhoso. É um papo e prosa para que as pessoas também comecem a conhecer, porque aqui ainda no Brasil é muito as informações são muito e até não são todas as pessoas que têm acesso. Sim, né? sim. Então é importante a gente conhecer para que o conhecimento liberta, né? Sim. Para você poder escolher qual tipo de tratamento você quer, para você selecionar o profissional que você quer passar. Isso é tudo muito importante, que o seu médico possa olhar mais por você. Eu agradeço imensamente cada um de vocês que estão aí do outro lado e que nós possamos estar aqui mais vezes juntos com papos com certeza. muito integrativos, antroposóficos, edificantes e muito axé para todos vocês, muita luz, muita paz. Muito axé. Um beijo pro Borel, que nos ajuda, nos acompanha, e todo mundo aqui do Beijo, Pocket Borel. Studio. Beijo e até o próximo.